nossa vida está nas tuas mãos. O Senhor tem o controle das nossas vidas. O Senhor é aquele que governa os nossos dias. Obrigada pela tua presença, Senhor, que tem nos fortalecido, que tem nos instruído dia após dia. Se chegamos aqui, Senhor, foi a tua graça, é a tua graça. Se estamos aqui hoje, é o teu Espírito que nos fortalece. O teu Espírito nos convence da justiça. O seu reino é um reino de justiça, de paz e alegria. Em ti nós temos paz, nós temos alegria, Senhor. Em ti nós não seremos confundidos nem derrotados. Senhor, em você nós podemos todas as coisas. Pai, como não, Senhor, adorar a você? Como não reconhecer as tuas obras? Como não reconhecer o teu favor, a tua misericórdia, Senhor, que tem nos alcançado, que tem nos atraído, Senhor, para mais perto de ti, Senhor. Obrigada pela tua mão poderosa nesse lugar, na vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque nós temos um lugar onde nós podemos nos reunir e aprendermos de você, e falar de você, e inspirar as pessoas a se aproximar de você, a se achegar até você. Nós sabemos, Pai, que não é por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito, o teu Espírito convencendo. Nós vemos, Pai, as pessoas sendo tocadas, porque o teu Espírito, Senhor, junto com a nossa vida, com as palavras que você colocou em nós, elas são tocadas e transformadas. E como não reconhecer as tuas obras? Como não reconhecer um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso como o Senhor? Obrigada, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã, te engrandecemos, Pai, e que a nossa vida seja um altar de adoração, não apenas, Senhor, nos domingos, nas quintas, mas que seja uma vida de louvor e adoração, aonde as pessoas vão dizer: glória a Deus pela sua existência, glória a Deus porque você veio aqui e trouxe essa palavra de conforto, essa palavra que me exortou e que me colocou no caminho de volta. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por esse domingo, Pai, em nome de Jesus, amém. Você orou também? Aleluia, glória a Deus. O louvor, pode sentar, amém. Aleluia, nós vamos falar agora, você também pode sentar, amém. Aleluia, nós vamos falar sobre a autoridade do crente, amém. Aleluia, quando a gente sabe aonde estamos, o diabo não pode, irmãos, nos deter, nos parar. Ele não pode nos paralisar, porque nós entendemos aonde estamos e qual é a nossa posição, amém. E eu vou começar falando sobre um dos significados da palavra autoridade, que significa poder delegado, amém. Aí eu quero que a mídia abra para mim lá em Lucas 10, versículo 19, para você entender quem foi que te deu essa autoridade, amém? Lá em Lucas 10, versículo 19, diz assim, Jesus fala: dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se porque os espíritos se submetem. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Amém? O nosso nome está escrito nos céus. Jesus nos deu autoridade, foi Ele que nos deu. Então nós podemos, irmãos, nos posicionar nessa autoridade que já foi delegada, que já foi entregue a cada um que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você tem autoridade para colocar as coisas que estão fora do lugar, amém? Tem alguma coisa, se tiver alguma coisa fora do lugar na sua vida, na sua casa, na sua família, você tem poder, autoridade para colocar as coisas no lugar. Sabe, muitas vezes o diabo ele vai ganhando espaço nas famílias, nas empresas, até na vizinhança onde você faz parte, onde você mora. Muitas vezes ele está ganhando ali território porque tem pessoas
passivas e intimidadas. São uma das coisas, das ferramentas que o diabo, ele coloca na vida das pessoas. É aquela pessoa passiva. E eu anotei aqui algumas coisas. O que é uma pessoa passiva? É uma pessoa sem iniciativa. Para ela, tanto faz. Já viu essa pessoa? É crente, cheia do Espírito Santo. Ou deveria ser cheia do Espírito Santo. Então, a gente chega para ela e fala, ó, está acontecendo isso. Como é que você está? Ah, estou bem. Tanto faz. Estou indo. Isso é uma pessoa passiva. Então, muitas vezes o diabo, ele se aproveita, ele entra por essa brecha, por essa porta, que a própria pessoa deu acesso com a passividade, sabe? Mas Deus não nos chamou para ser passivo, para ser tolerante com as coisas do diabo, não. Deus nos chamou para ser ousado, e eu vou mostrar a vocês isso na palavra, amém? E também a intimidação. A intimidação, irmãos, é uma raiz de medo. Às vezes, por não conhecer, eita, eu não sei se eu tenho autoridade nisso aqui. Por não saber a autoridade que Deus te deu, muitas vezes o diabo começa a levantar coisas, pessoas, circunstâncias, para tentar te intimidar. É como você está enfrentando uma adversidade, um momento de pressão, e o diabo levanta coisas, usa pessoas também lá fora, para tentar fazer o quê? Fazer você se calar. Porque não é só ter autoridade. Eu sei que eu tenho autoridade. Mas o que eu estou fazendo com essa autoridade? Sabe, uma das coisas que você pode fazer é fazer como Jesus fez. No tempo da pressão, no deserto, Jesus abriu a boca e falou, está escrito. Está escrito, e toda vez que Jesus falava isso, o diabo, ele saía da presença de Jesus. Então, tem pessoas aí sendo intimidadas, sabe, pessoas passivas lá fora, e o diabo ganhando espaço, terreno, muitas vezes dentro de casa, sabe, tanto faz, é assim mesmo, tinha que ser. Não, irmãos, a sua realidade é outra, a sua realidade e a minha é outra. Não, a gente não pode ir como todo mundo. Porque está acontecendo com fulano, vai acontecer também comigo. Não, essa não é a sua realidade. Isso é a realidade do mundo. Das pessoas que andam no natural. Mas fomos chamados para andar no sobrenatural. Não fomos chamados para descer no reino natural. Porque se você for enfrentar, sabe, o inimigo na zona natural, você vai ser derrotado. Mas quando você vai para a sua posição, que é aquela que está assentado com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, no reino espiritual, quando você sobe para essa arena, o diabo não tem como te atacar, não tem como vencer você. Por quê? Porque você está em um lugar superior. Você não está abaixo, você não está igual a ele, você está acima. Então muitas pessoas estão se perdendo porque estão achando tudo natural. Jesus já levou as enfermidades, aí chega um diagnóstico. É assim mesmo, todo mundo pegou uma gripe, todo mundo está com isso. É natural, irmãos. Se você for viver nessa arena do natural, você vai ser derrotado. Mas Cristo conquistou tudo para quê? Para que a gente se assentasse com Ele nas regiões celestiais e pudesse também enfrentar as oposições que viria. Não foi para a gente se calar, não foi para a gente ficar com medo, intimidado. Sabe, quando você não conhece a palavra, você fica intimidado mesmo. E você fica com medo, porque a intimidação é um medo. É uma raiz que se instala no coração. Por quê? Porque é algo que eu não conheço. Se eu não conheço a palavra, se eu não conheço o que está escrito, como eu vou usar a minha autoridade que já foi delegada por Cristo? Nós acabamos de ler que Jesus já nos deu essa autoridade. Então, se eu não conhecer qual a autoridade que eu tenho hoje, qual é a minha posição, você que é pai e mãe, se você não entende a sua autoridade, tudo que seu filho pedir, chorar, fizer birra, você não entender na sua posição, na sua casa, você vai começar a ceder. Ceder, porque eu estou com medo do meu filho ficar triste. Eu estou com medo de decepcionar o meu filho. Aí você vai perdendo. E sabe o que acontece? O seu filho pode até morrer por falta de ordem, por falta de correção, por falta de alinhamento, de ajuste, por falta de autoridade dentro de casa.
Então Deus não quer que ninguém se perca, é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Mas é preciso o quê? Disciplina, constância, perseverança, sabe? Enfrentar e entender o seu papel. Não adianta você querer exercer autoridade em um lugar que você não tem. Mas no reino de Deus você tem autoridade. Você tem autoridade e nada, quando fala você vai pisar em cobras, escorpiões e nada vai te fazer dano. Não é apenas, pode até acontecer o natural, mas isso fala, sabe, dos demônios mesmo, das oposições malignas que se levantarem contra você. Você vai calar, você vai colocar para correr essas opressões falando a palavra. Não aceitando o que o diabo está dizendo para você, mas permanecendo firme em Deus. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, toda vez que você ficar com medo, covardia muitas vezes é medo. Eu estou com medo disso aqui. Mas Deus não te deu esse espírito de medo. Ele te deu o espírito do poder. Sabe? Do amor. Aleluia. E dá o quê? Aleluia. Do equilíbrio. Então, quando você encontrar pessoas desequilibradas, sabe, perdidas, isso não foi o que Deus tem para você. Deus quer que eu e você sejamos pessoas equilibradas, moderadas, sabe? Aquelas pessoas que quando recebe qualquer tipo de informação, ou de afronta, ou de qualquer coisa, Deus não quer que a gente seja aquele que já vai devolvendo, não. Ele quer que a gente seja uma pessoa equilibrada. Equilíbrio, irmão, na vida é tudo. Não adianta, eu sou muito disso aqui, mas isso aqui não. Deus nos chama para ser pessoas equilibradas. Eu oro mais, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia. Não, Deus nos chamou para o equilíbrio. Eu oro e leio. Sabe? Deus, eu lá no meu trabalho, eu gosto mais disso aqui. Sabe, de mexer no computador, mas de atender eu não vou. Não, é para mexer nos dois, é para atender. Deus quer que a gente seja desenrolado em tudo. Deus quer que a gente, sabe, mostre às pessoas a diferença de servir a Ele. E a diferença de quem não serve já está aí exposta. Mas você que é filho de Deus, que tem essa autoridade que foi dada por Ele, não foi uma pessoa, um vizinho teu que disse, toma aí, tu tem essa autoridade. Não, foi o dono, o Criador que te deu essa autoridade. Então não guarda a autoridade que Deus te deu, mas usa ela. Enfrenta as adversidades com autoridade, com a cabeça erguida, sabe? Nós não estamos entrando em uma batalha, em uma guerra, derrotados, mas nós já estamos entrando vencidos com Jesus. Então toda a adversidade que se levantar diante de você, todo desafio novo, tudo aquilo, toda oposição que se levantar, entra por ela, não corre, avança com a autoridade que Cristo te deu. Para de se esconder com medo, achando que você, porque eu aceitei Jesus ontem. Pois é, você já tem autoridade. Porque Ele deu a você, aqueles que são nascidos de novo já têm a autoridade. Então, se você já tem, meu irmão, exerça aquilo que você tem nas suas mãos. Para de achar que é normal, que tanto faz. Deus não nos deu espírito passivo, covarde, com medo, mas de ousadia. Seja ousado, até como já estava ministrando hoje. Seja ousado para evangelizar. Seja ousado para dar testemunho de Cristo na sua vida. Sabe, uns dias atrás, a gente estava na conclusão do ensino médio, né, Bruna? Ela finalizou, glória a Deus. E aí teve aquela aula, né, da saudade, que a gente leva as coisas. E eu estava no trabalho, eu já tinha preparado uma cesta para levar para ela, com as coisas da infância, para lembrar, né, da infância dela. E aí estava tudo pronto, mas antes de sair, aí me veio uma nota assim, compra um buquê de flores. Aí eu falei, mas, meu Deus, falta 10 minutos. Aí eu corri na floricultura, só que como estavam todas as escolas,
as floriculturas estavam cheias. E eu, meu Deus, aí Bruno disse, meu esposo falou, não vai dar tempo, vem-te embora. Aí eu olhei para outra floricultura, aí eu disse, eu vou ali. Aí eu fui lá, entrei, aí lá vinha a menina com um buquê nas mãos. Aí eu falei, olha, eu queria um buquê assim, assim. Aí ela falou assim, olha, para fazer vai de 20 a 25 minutos. Aí eu disse, não, dá tempo não, então deixa, obrigada. Aí quando eu ia saindo, ela fez, ó, tá esse aqui pronto. A cliente só vem pegar a tal hora. Tu queres esse? Eu faço outro para ela, que é o tempo. Aí eu disse, quero. Aí eu peguei, fiz o pagamento, tudinho, e fui para a escola. Aí meu esposo foi estacionar, e eu fiquei lá na frente da escola, com o buquê na mão e a cesta. Aí chegou uma moça do meu lado. Aí ela falou assim, que linda essa cesta. Aí eu disse, obrigada. Ela disse, eu só trouxe uma foto. Tu acha que é feio? Aí eu falei assim, é nada, olha, o que importa é a sua presença. Porque isso aqui, eu estava com os presentes, eu disse, isso aqui é tão superficial, isso aqui daqui a pouco vai acabar. Mas a sua presença, aquilo que você veio representando a sua família, isso é o que vai ficar para o seu irmão. Aí ela fez, é verdade. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, dê o buquê a ela. Aí eu pensei no dinheiro, eu digo, mas Jesus, estava tão bonito o buquê. Aí eu disse assim, e eu fiquei me segurando ainda um pouquinho. Aí, de novo, o Espírito Santo, entregue a ela o buquê. E aí eu disse, vem cá, moça. Aí eu nem sabia o nome dela. Aí ela veio e disse, entregue para o seu irmão. Chegou até você, mas quem vai presentear é você. Foi você que entregou, não fui eu que dei a seu irmão, é você que deu. Aí ela, é quanto? Eu disse, não, não é nada não, já está pago. E aí ela ficou tão emocionada, ela disse assim, nunca ninguém fez isso por mim. Aí depois ela me achou no Instagram, ela viu que na minha bio lá tem a igreja que eu faço parte, o Verbo da Vida Surubim. Ela foi seguir o ministério Verbo da Vida Surubim. E ela disse, você é cristã, eu vou voltar nessa igreja porque eu quero conhecer, eu quero rever você novamente, porque isso nunca ninguém fez por mim. Eu estou até agora sem acreditar. Meu irmão, quando recebeu, ele disse, como assim, você trouxe isso para mim? Então assim, irmãos, é praticando a palavra que nós fazemos Jesus conhecido. Né? Como Jair falou, você não precisa de um púlpito para pregar o evangelho. Você só precisa permanecer na palavra, vivendo essa palavra, constrangendo até aqueles que te perseguem com a palavra e as pessoas constrangidas pelo amor que você carrega, porque o amor já está depositado dentro do seu coração. Então você tem sim o fruto do Espírito para frutificar em amor, em fé, sabe, em temperança, em paciência. Você não é desimpaciente, você é paciente, porque você agora é espiritual. Então, no Espírito, você frutifica com os dons do Espírito. Então, irmãos, é isso que faz com que as pessoas conheçam Jesus. É a sua forma de se comportar. Sabe, quando as pessoas conhecem quem tem e quem não tem autoridade. Já viu assim, né? Às vezes, a gente chega num ambiente e a gente observa, e a gente sabe, aquela pessoa se comporta. A gente já conhece, essa pessoa é uma pessoa de autoridade aqui. Então, você tem que se comportar nos ambientes. Sabe, para de andar arrastando as sandálias como você fosse qualquer um. Você tem a autoridade que Cristo te deu. Para de pegar a autoridade e jogar ela no lixo. Toda vez que você enfrenta uma adversidade e você corre, você está pegando a sua autoridade e jogando no lixo e dizendo que o sacrifício foi em vão. Com as suas atitudes. Mas Ele nos chamou para exercer a autoridade. Sobre qualquer coisa, irmão. Qualquer circunstância na sua vida, exerça essa autoridade. Não fique com medo. Amém? Saia do natural e venha para a sua nova realidade, que está em Cristo Jesus. Amém? Lá em Efésios 2:6 fala isso. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, hoje nós estamos assentados com Cristo através do seu sacrifício. Então, toda vez que eu deixo de exercer a minha autoridade, eu estou descendo para o natural. Estou igual a todo mundo, mas Deus não nos chamou para ser igual a todo mundo.
Somos diferentes. Precisamos mostrar às pessoas o que é uma vida transformada pela palavra, posicionada, cheia de autoridade e fé. Irmãos, e como eu posso viver essa vida, irmã? É praticando, permanecendo na palavra. Veio uma adversidade, eu até senti o vento, o medo chegou, porque o medo existe, mas é o que eu faço com o medo. É o que eu faço. Sabe, eu vou recuar, eu vou me esconder, eu vou sair, sabe, de cena. Não, se aquilo veio, é porque eu tenho autoridade para enfrentar aquilo. Eu não vou baixar a minha cabeça, eu não vou passar por cima de ninguém, porque a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas. Se alguém falou mal de você, não é a sua luta não é contra essa pessoa. A sua luta é contra os demônios, os espíritos malignos. Mas a sua luta não é uma luta que quem perde, quem ganha. Você já é vencedor nessa luta. Mas como, irmã, eu posso permanecer e ainda vencer? Praticando a palavra. Se alguém te pagar com o mal, você não paga com o mal, você paga com o bem. Se alguém pisar no seu pé, você não pisa de volta. Você perdoa e segue a sua jornada. Você não fica paralisado porque alguém fez contra você. Aí você lembra, eita, a minha luta, a minha afronta que vem até mim não é a pessoa, mas é quem está por trás. E muitas vezes, a maioria das vezes, o diabo vai usar pessoas, influências, para tentar fazer o quê? Se ele não consegue te parar, ele vai tentar te distrair. Ele vai tentar tirar a sua vida do foco, da autoridade. Se ela não conhecer mais sobre a autoridade que ela tem, quando eu levantar isso aqui, ela vai recuar e eu ganho espaço, território, na casa, na família, nos negócios, na empresa, porque ela está paralisada. Então, se você fica parado, você se torna um alvo fácil de Satanás. Então, a vontade de Deus é que você acorde, seja ousado. Se eu errar alguma coisa, você se levanta, se corrige e segue. Para de ficar achando que eu vou errar. Todo mundo vai errar, irmão. Todo mundo está errando sempre, mas é o que nós fazemos com o erro. Nós ficamos com remorso ou mudamos a nossa maneira de pensar, seguimos em frente e deixamos o diabo para trás. Essa é a vontade de Deus. Eu errei agora não tem mais perdão. Tem perdão para você. Sabe, mas você precisa fazer o quê? Confessar, sabe, falar para Deus o que você fez e reconhecer. E Deus diz, você alcança misericórdia e segue a vida, irmãos. Para de se condenar. Em Cristo Jesus não há mais condenação para mim e para a sua vida. Então muitas vezes, por não conhecer, as pessoas ficam se sentindo condenadas, presas, porque não sabem quem elas carregam, amém? Aleluia. Aleluia. No natural você se torna passivo. Um tanto faz. No espiritual você se torna ousado e governante. Deus nos chama para governar, irmãos. Então saia dessa zona aí de natural. Tanto faz. Eu estou com medo, mas sobe. Vem para esse lugar que Jesus já conquistou para você. Nas regiões celestiais eu consigo. Nas regiões celestiais essa adversidade ela não vai me parar, mas ela vai me deixar mais forte do que eu entrei. A adversidade, quando se levanta, não é para matar você, mas é para quê? Para que você saia mais fortalecido. E as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a ver. Você recebe uma má notícia às vezes, e quem está ao seu redor começa a te observar agora. Eu quero ver a postura dessa pessoa agora que recebeu essa notícia. Mas quando ela se depara com uma pessoa que entende a autoridade que ela tem, vai dizer, essa pessoa é louca. Essa pessoa está... Sabe, não tem noção, mas quando ela se aproxima de você, ela também vai conhecer aquilo que transformou, que tirou você desse lugar de medo, de fracasso, de derrota, sabe, de passividade. Gente, o reino de Deus não é um reino passivo, mas é um reino ativo. É um reino que está em constante crescimento. Deus está sempre fazendo algo. Deus está sempre mudando as coisas. Deus sempre está nos levantando, nos colocando em outros níveis. Você começa com o Senhor de uma forma e quando passa o tempo você está crescendo. O reino de Deus é crescimento.
Então, muitas vezes as pessoas passivas, eu só quero isso aqui tá bom. Enquanto Deus tem mais para você. Comece a se ver dessa forma. Aleluia, amém? Aleluia. E a nossa luta, irmãos, a nossa posição em qualquer luta, ela é o principal. Porque, sabe aquele jogador, aqueles esportes de MMA, se o rapaz ficar por baixo, ele vai ser nocauteado. Ele vai ser derrotado. Mas ele sabe que se ele sempre estiver por cima, o adversário dele nunca vai derrotar ele. Então, Jesus nos chama para estar por cima. Então, muitas vezes tem pessoas que aceitam estar por baixo, querem estar por baixo. Mas Deus nos chamou para estar na posição certa. Qual é a tua e a minha posição? É assentados nos lugares celestiais. O louvor pode vir? Essa é a posição em Deus. Então você não precisa, diante de uma adversidade, ficar com medo, temeroso. Ai, irmã, surgiu isso aqui veio sobre a minha família. Não, se levante com autoridade. Coloque o diabo para correr. Como? Falando a palavra. Expulse as influências que têm tentado matar você. Expulse as vozes que falam na sua mente dizendo que você não vai conseguir, que você não tem isso aqui, que você não tem autoridade, que a sua família nasceu para isso. Ei, se está fora da palavra, expulsa essas vozes com a autoridade que Deus te deu. Não é sai, é igual o cachorro, a gente sempre escuta esse testemunho assim, né? Esse exemplo, que o cachorro, muitas vezes a gente fica, sai daqui, ele não, ele está lá, ele acha que você está brincando. Mas quando você bate o pé e diz, sai daqui, ele sai, ele se assusta. Sabe, a gente não pode, irmão, ficar olhando o diabo atacar e ficar passivo, balançando a cabeça, achando que isso é normal. Não, sai, Satanás, em nome de Jesus. E ele tem que sair, qual seja a influência que ele trouxe. Se ele vier por um caminho, ele vai voltar por 7, de tão perturbado que ele vai ficar. Porque com a autoridade que Deus te deu, o diabo pode te atacar por um lado, mas ele sai correndo por 7, porque você entendeu a sua autoridade. Você parou de ficar, sai, e nada acontece. Mas quando você se levanta por dentro, as coisas aqui fora, elas começam a mudar também. Mas primeiro começa a partir de dentro, irmãos. Aleluia, muda a tua forma de pensar. Lá em Efésios 6, capítulo 6, o versículo 10 fala sobre as armaduras, mas eu quero ler só alguns versículos, que diz assim, olha, no versículo 10 diz assim, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Deus não está, chamando a gente para fazer outra estratégia. Deus está chamando a gente para ficar firme na palavra. Firmeza na palavra vai fazer você vencer e chegar nos lugares. Mas se eu não conheço o Deus da palavra, como eu permaneço em quem? E com quem? Permaneça na palavra, amém? Se vistam da palavra, da autoridade que já está nela. Aleluia, amém? Aleluia. E aí ele vai falando, pois nós não lutamos, irmãos, contra os inimigos de carne, como eu falei. Não é sobre pessoas. Tira isso da tua mente hoje, em nome de Jesus. Não foi fulano, não foi cicrano. É o inimigo tentando parar você através de fulano e cicrano. Não é a pessoa física, CPF, é o diabo. Para de achar que você tem que brigar, discutir com as pessoas. Não, você vence com a oração e posicionado na palavra. Ai, vai bater boca com as pessoas para quê, irmãos? Você é nova criatura. Você foi chamado para testemunhar o evangelho, reconciliar, conectar as pessoas com Cristo. Você não foi chamado para fazer discórdia, briga, confusão. Ei, o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Aleluia. E diz assim, olha, aleluia, carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais.
Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, porque o tempo mal chega, irmãos. Mas nós, revestidos com tudo que Deus tem, nós conseguimos resistir ao diabo. Amém? Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Aleluia. Você pode ficar de pé.